Mas o senso comum do brasileiro é acreditar que o conflito começou 11 dias atrás, quando o Hamas acordou de mau humor e resolveu atacar Israel. Um outro senso comum muito forte sobre isso, que me incomoda muito, a gente vê as pessoas falando isso, é que é uma guerra religiosa. Ah, mas esses árabes não se entendem com esses judeus, olha só, vivem em guerra. Eita, povinho para viver em guerra. Quer dizer, parte do pressuposto que é uma guerra religiosa. Mas se você olha ali para como é que era a relação deles nos anos 30, nos anos 40 ali na Palestina, era uma relação de relativa harmonia. Você não tinha conflito, você não tinha guerra. Você sempre teve ali em Jerusalém, particularmente, né, uma cidade sagrada para 3 religiões, o convívio de judeus, árabes, muçulmanos e cristãos convivendo relativamente bem, sem conflitos, tal. Ou seja, não é uma guerra religiosa. O problema político começa a partir da criação de Israel em 48, como foi falado aqui, e acrescentando uma informação que o Caio colocou, né, que as terras foram dadas um pouco mais para Israel, mas não é nem só essa a questão da quantidade. A questão é que terras foram destinadas para Israel, que terras foram destinadas para os palestinos. As melhores terras foram dadas para os israelenses. Essa questão é importante também. A gente está falando de uma região que é desértica. A gente está falando de pessoas que estão morando lá há séculos e séculos e séculos. Pessoas que têm um documento dizendo que aquela terra é sua, e aí primeiro que no pós-Segunda Guerra já há uma intensificação dessa colonização, né, ali para a Palestina, e você já vai tendo uma intensificação de conflito de disputa por terra ali. Quando é declarado, feita uma resolução da ONU em 1947 que determina a criação de 2 estados, o Estado palestino e o Estado de Israel para os judeus. O que acontece é que é criado o Estado de Israel em 48 e não é criado o Estado palestino. Israel, o Estado, é criado em 48, aquelas terras ali são tiradas dos países. Aquilo ali era um protetorado britânico, que estava ali sob a tutela. Agora, os países árabes naturalmente, né, não aceitaram aquela resolução, houve o conflito e Israel consegue ganhar mesmo assim. E como é que um Estado que acabou de ser criado consegue ganhar uma guerra contra 4, 5 países? Com apoio militar estrangeiro que teve também, né? Então, desde o início da criação ali de Israel, você tem uma proteção ali do mundo ocidental. A gente fala mundo ocidental, lê-se basicamente Estados Unidos e Europa ocidental ali. E aí, a partir daqui Israel vence a guerra de 48, ele vai tomando mais terras. E aí você tem a guerra de 67, quando os árabes tentam retomar Egito, Síria... Agora não lembro quem mais. Egito e Síria foram os principais que tentaram retomar as terras. Perdem a guerra e Israel vai tomar mais terra ainda. Aí toma Cisjordânia, toma um pedaço do Sinai, toma mais terras ainda. E aí, em 73, eles tentam de novo recuperar, né? Na Guerra de Yom Kippur, onde o Egito e mais Síria e Jordânia, se não me engano, entram e tentam recuperar as terras. Israel vence a guerra contra eles e toma mais terras ainda. E aí o que vem tendo... Essas foram as grandes guerras, né, que tiveram, né? A Guerra de Criação de Israel de 48, a Guerra de 67 e a Guerra de 73. E desde então você tem pequenos conflitos ali, até porque a partir desse momento Israel já controla militarmente a região. Nenhum país ali na região tem menor condição de encarar Israel, nenhum vizinho tem condição de encarar Israel, até porque Israel é bancado, é financiado pelos Estados Unidos. São 38 bilhões de dólares que os Estados Unidos mandam para Israel todo ano, que é o que faz bancar ali a Força Armada israelense. Os assentamentos, quando Israel toma a terra dos palestinos, bota eles para correr, destrói a casa deles, para construir um assentamento para os colonos judeus morarem, quem banca isso, em parte, é o governo dos Estados Unidos. E o que acontece na geopolítica ali da região é que, principalmente a partir dos anos 70, e aí nos anos 70, você, no conflito de 73, a gente ouve falar, né, da crise do petróleo, você tinha os países árabes que defendiam de forma mais dura, digamos assim, mais enfática, a causa palestina. Eles falaram, não vamos vender petróleo para ninguém que seja aliado de Israel, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda e etc. Aí fez o preço do petróleo subir. Quando os Estados Unidos e a Europa percebem que os árabes têm um poder enorme em mãos, que é o petróleo, eles vão tentando estreitar laços e vão, com o passar dos anos, comprando o apoio político desses países árabes. O que a gente tem hoje ali na região é a imensa maioria dos governos árabes completamente aliados a Israel e aos Estados Unidos, comprados pelo governo dos Estados Unidos. A Arábia Saudita é um bom exemplo, mas a Arábia Saudita está mudando um pouquinho isso aí. O governo da Jordânia não tem a menor condição de fazer nada. O governo da Síria está numa guerra civil, que é vizinho ali também. O Líbano é um país extremamente complicado, que tem muçulmano, tem cristão, tem judeu, tem várias ramificações diferentes. O grande divisor ali, a grande questão que faz o contraponto a Israel na região é o governo do Irã.
Por isso que ele é tão demonizado, né? Quando o Ademar fala de choque de civilizações, seria legal tocar nessa questão, né? Você tem uma disputa geopolítica ali na região, onde o Irã disputa, né, a influência geopolítica ali na região. E como eles não se encaram diretamente, você tem uma guerra fria ali na região, onde Israel fica patrocinando grupos contra o Irã e Irã fica patrocinando grupos contra Israel, como particularmente o Hezbollah do Líbano, o Hezbollah da Síria, e influencia nos grupos muçulmanos ali também da região. Né? Então, assim, só para fazer um breve apanhado histórico, né, o troço é complicado,